Olá, eu sou o jornalista Claudemir Quick News e aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Estamos entrando no ar para mais um programa da série Flagrante da Notícia. Aqui pela VV8, canal 8 da NET. Meu muito obrigado a você internauta, a você telespectador, que nos dão a credibilidade e a confiabilidade nos nossos conteúdos. Hoje eu quero mostrar a você, eu estive na Prefeitura de Valinhos. Segura a produção, mas não coloca já não, tá bom? Segura aí. Estive com o prefeito, chefe do executivo da cidade de Valinhos, Orestes Previtali, e eu fui indagá-lo sobre os acontecimentos atuais da cidade. E veja o que ele disse. Prefeito, boa tarde. Quero agradecer ao senhor por mais as oportunidades. O ano passado eu estive aqui com o programa Flagrante da Notícia e agradeço já de antemão por receber aí a equipe da VV8 e também o meu programa Flagrante da Notícia, tá bom? Porque aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela, como eu digo sempre. Prefeito, nós vamos fazer algumas perguntas para o senhor. A primeira delas é o seguinte: o senhor tem dito que assumiu a prefeitura com dívidas no valor de 179 milhões em 2017 e que tem trabalhado para colocar as contas em ordem. Gostaria de saber qual é o cenário das finanças da prefeitura, prefeito? Pois é, quando nós assumimos em 2017, o montante entre déficit orçamentário e dívida batia a casa dos 179 milhões de reais. Só com a empresa prestadora de serviço de limpeza pública na cidade, beirava lá os 18 milhões de reais, entre limpeza pública, aterro sanitário e tudo mais. Então foi um período bastante difícil, bastante duro, mas que nós conseguimos superá-lo. Não foi fácil, porque nós tivemos que adotar medidas aí muito pouco simpáticas aos olhos da população, aos olhos do legislativo, mas que foram medidas extremamente necessárias de sua adoção, para que nós hoje pudéssemos chegar num ponto de equilíbrio, um ponto de maior tranquilidade e tornar a cidade uma cidade viável, uma cidade confiável junto ao mercado. Uma cidade que hoje tem certidão negativa de débitos, tem uma CRP, certidão de regularidade previdenciária, que são documentos básicos para viabilizar a vida da prefeitura perante o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Hoje nós temos quando nós chegamos aqui em 2017, sequer orçamento as empresas nos forneciam. Não, para Valinhos não. Valinhos é mal pagador. Valinhos deve. Não vou perder meu tempo para fazer orçamento para vocês. Hoje não. Hoje é uma prefeitura que inspira confiança junto ao mercado. Uma prefeitura que pagou em dia todos os seus funcionários, não deve nada para fornecedor nenhum, tudo equalizado, tudo em ordem. Logicamente, nós também não somos diferentes do resto do país. Estamos sofrendo aí com essa crise política, crise institucional, onde existe um descrédito muito grande da população junto às instituições, e uma crise financeira. Nós vivemos um país aí de 14 milhões de desempregados, segundo o CAGED, e há que se lembrar que muitos desses sequer configuram, muitos outros sequer configuram a lista do CAGED, ou seja, estão na informalidade. Então, é um período muito duro, muito difícil, mas que nós conseguimos ultrapassar. Hoje nós temos aí uma realidade melhor um pouco do que em 2017, mas mesmo assim o estimado para 2019 para investimento na cidade é menos do que 2% do orçamento. Então é muito baixo. Recentemente eu vi aí depoimento de prefeitos da região aqui de metropolitana de Campinas, que no desabafo dizendo que eles são meros gerentes de RH, ou seja, eles gerenciam folha de pagamento das prefeituras. Isso é muito ruim. Isso aí o município não pode continuar sobrevivendo assim. Nós, no ano 2017, apesar de tudo, nós investimos mais de 26% na saúde, 26% do orçamento, quando o limite mínimo constitucional é de 15%. Em 2018, nós investimos mais de 27% na saúde. Então, é um investimento grande, pesado que nós estamos fazendo. Quando assumimos em 2017, nós assumimos com um percentual de folha de pagamento que ultrapassava os 54%. Isso é proibitivo. O impacto dentro da folha de pagamento era 54% do orçamento. Hoje nós estamos abaixo de 50%. Então foi necessário um gerenciamento pesado.
Eu fui o único prefeito na história do município que cortou cargos em comissão. Eu cortei 100 cargos. Infelizmente, né, tivemos que acabar com 100 cargos de comissão para poder gerenciar a nossa folha de pagamento, né? Enfim, são medidas que, como eu disse, não foram muito populares, mas que graças a ela, hoje nós estamos aqui. Ontem entregamos mais um equipamento de saúde, um prédio da prefeitura, totalmente reformado, receberá parte do atendimento das especialidades médicas ali no Bom Retiro, né? Temos mais 2 equipamentos de saúde para as próximas semanas aí para serem entregues também. Então o investimento não para, né? Conseguimos fazer um concurso público, e o último foi em 2014, né? Para que a gente possa estar aí trabalhando um pouco melhor junto à população, repondo os funcionários, né? Adquirimos 5 novas viaturas para a Guarda Municipal, própria, compramos, né? E estamos no processo de locação de mais 10, pelo menos, viaturas para a Guarda Municipal, o canil novo da Guarda, estamos lá finalizando a Escola dos Cocais, aquilo que deveria ter sido a maior escola da cidade, ficou abandonada ali por mais de 10 anos, pelas últimas administrações que me antecederam, e estaremos inaugurando também, para a próxima semana, né, um novo reservatório de água ali na região do Morumbi, na região do Country Club, com capacidade para mais de 900 mil litros de água, o que vai atender uma população com mais de 10 mil pessoas, né? Então é uma quantidade bastante grande de obras, de realizações aí da prefeitura nesse período, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, né? Mas é isso, né? É o gerenciamento da situação. O que mais a gente ouve por aí são os prefeitos, né, reclamarem da ausência dos repasses da União e do Estado para os municípios, e a cada dia que passa, mais o município tem que assumir responsabilidades que anteriormente eram compartilhadas pela União e pelo Estado de São Paulo, e está ficando na conta exclusivamente do município para poder solucionar isso. Tivemos aí um recurso da ordem de 3 milhões de reais, onde nós deveríamos realizar o recapeamento de toda a Campos Sales, né? E esse recurso ele foi contingenciado pelo governo do estado agora, mas não foi só Valinhos, né? Quase 100 cidades aí do estado tiveram esse recurso contingenciado. Mas mesmo assim, conseguimos com dinheiro do erário, dinheiro da prefeitura, asfaltar 4 ruas ali no Bom Retiro. Estamos aí com as equipes de tapa-buraco a pleno vapor aí pela cidade. A população reivindica muito essa questão de recapeamento, de asfalto, mas é importante que se diga que não há, neste momento, condição para se investir em asfalto novo, em recapeamento. Nós não temos de onde tirar. Como eu falei, nós temos menos de 2% do orçamento para investimento. Investimento é tudo. É investimento no remédio, é investimento no hospital, lá na Santa Casa, é investimento no tapa-buraco, né, na educação. Enfim, não é só obra esse investimento. Então, é bastante complexa a condição de gerenciamento disso. Nós estamos fazendo, acho que estamos tranquilos aí com isso, e as coisas estão acontecendo. Tá, prefeito, eu vou fazer uma pergunta antes da segunda, aproveitando essa fala do senhor. Veja bem, o Congresso, segundo a mídia e a grande imprensa, recebeu um valor até legal em termos para aprovação para aprovar a Previdência, os valores de emendas. Esses valores chegarão até o município de Valinhos? Qual a opinião do senhor nesse sentido? Sim, veja. Porque me parece que nem foi liberado ainda o primeiro pacote. Você tem que levar em consideração o seguinte: a partir do momento do anúncio da liberação, existe todo um trâmite burocrático. Sim. E que, em última instância, vai precisar da assinatura do presidente ou do governador do estado, para que isso de fato seja liberado. O que é acordado é uma coisa, né? O tempo que leva para que de um acordo se transforme num documento formal e desse documento formal seja encaminhado para os municípios, aí é um outro prazo. Para você ter uma ideia, nós temos aqui em Valinhos pelo menos 8 ou 9 obras de convênios, né? Convênios com o Estado, com a União, né? Principalmente para asfalto, para recapeamento, que elas tiveram início lá em 2013. E 6 anos depois, nós ainda não conseguimos realizar, porque o dinheiro não chegou, né? Nós tivemos várias dificuldades, né? Algumas delas, nós temos aqui
2 creches em construção, uma praticamente finalizada ali no São Luís, e a outra já entrando em fase de acabamento no Palmares, e que são obras de convênios, e que esses convênios simplesmente atrasaram os seus repasses. Né? Foi muito difícil, o governo do Estado atrasou o repasse, paralisou o repasse, né? E as emendas são da mesma forma. Nós tivemos aqui emendas de deputados aqui da nossa região, deputados próximos aqui de Valinhos, que foram contingenciadas, foram canceladas, né? E não chegaram até aqui. Emendas que deveriam ter sido para a Guarda Municipal, para aquisição de equipamento, de viaturas, e não aconteceram. Então, de fato, existe a coisa técnica, o acordo da liberação de tanto em dinheiro para atender as emendas dos deputados, né? Mas nós temos que aguardar que isso chegue até aqui. É muito difícil, depende muito também do momento econômico do Estado, do país, porque o presidente e o governador também têm suas responsabilidades, né? Não há como simplesmente crucificá-los nos atos que nos desagradaram, né? A gente também precisa entender o momento econômico e as outras demandas. Você pega, por exemplo, ali, uma emenda do governo do Estado, que é um dinheiro que deveria ser encaminhado, e acontece uma catástrofe a nível do Estado que necessite, que contingencie-se aquele dinheiro para poder ser aplicado em outra coisa. Nós vivemos num mundo de variáveis. O tempo todo nós temos variáveis, né? Mas eu acredito sim, não é rápido a liberação disso até que ela chegue ao município. E depois há que se lembrar que não basta chegar, estar autorizado para que você possa gastar o dinheiro naquela emenda. É necessário um processo licitatório. Então, existe todo um outro trabalho. Mas eu creio que haverá, não há outra forma, né? Há que se considerar essa questão da importância da repactuação do Pacto Federativo, onde coloca, né, responsabilidade para os 3 níveis, federal, estadual e municipal. Não dá para ficar o município vivendo por si só. O município arrecada o ICMS e fica com um pedacinho dele, arrecada o IPVA e fica com um pedaço dele. Então, o país ele não acontece na União, no Estado, o país acontece no município. A geração de recursos é no município. E o município muitas vezes é penalizado quando fica com a menor parcela desses recursos que ele gerou aqui. Então, isso é para você, telespectador, entender que o processo burocrático é complicado, é complexo. O município arrecada 100%, só que o 100% não fica, na verdade, em Valinhos. Parte desse valor vai embora, como o prefeito acabou de falar. É mais para você entender que, de repente, eles liberam verba lá em Brasília e aí você pensa que no outro dia já chega no município. Não é dessa forma. Tem um segmento, tem um processo e é um processo longo, como o prefeito acabou de falar. Muito bem. Gostei da fala do senhor nessa pergunta, prefeito. Prefeito, agora eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. Somente nessa semana, 2 boas notícias foram divulgadas pela imprensa nacional e colocaram Valinhos em um patamar de destaque. A cidade foi apresentada como a 3ª menos violenta do Brasil, segundo dados do IPEA. A cidade figura na seleta listas de 70 melhores cidades do país para se fazer negócio. Eu gostaria de ouvir do senhor o que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dados. Valinhos figura, né, num seleto grupo onde é o 3º menos violento do país e o 2º menos violento no estado, né? Isso é extremamente importante para nós, é gratificante e é fruto de um trabalho que ele não é da ponta da segurança exclusivamente, ele vem desde a questão social, né, do atendimento da criançada nas creches, o atendimento das crianças na escola, né, você ter condições de saneamento básico, de saúde adequadas para atender a população. Com isso, né, você também vai formando essa possibilidade de menos violência no município. Você não ter processos de favelização no município, né? Isso é muito importante. Então, nos deixa muito satisfeitos. Sem contar que o trabalho, quando nós falamos de município, nós temos que considerar que no município nós temos
3 agentes de segurança pública. Nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil e nós temos a Guarda Municipal, cada um no seu setor, na sua área de atuação. Mas nós temos um efetivo de quase 100 homens na Guarda Municipal, nós temos uma corporação da Polícia Militar instalada aqui na cidade também, né? E a Polícia Civil que faz o trabalho investigativo. Então, eu acho que o conjunto disso tudo, né, e esse trabalho em sinergia, esse trabalho unido, né, harmônico, melhor dizendo, entre as 3 forças de segurança do município, que também, em última análise, traduz esse resultado, esses números que essa pesquisa demonstrou. E, ao mesmo tempo, também dentro do ranking de uma empresa de inteligência econômica, inteligência de mercado, a Urban System, que nos colocou num patamar, né, diferenciado ser uma cidade no país com esse potencial de geração de negócios, né? Então, é bastante gratificante isso. Eu acho que para o administrador público viver nessa realidade, quando há pouco nós colocamos aí todas as dificuldades que não o município, mas o país passa, é bastante gratificante isso. Mostra para quem nos está assistindo aí que existem os problemas, mas existem as coisas boas também que acontecem na nossa cidade e que são reconhecidas, muitas vezes não reconhecidas por quem vive aqui, mas reconhecido por quem está fora do município e consegue enxergar, né, essa situação. Isso é muito importante. Eu acho que são dados bastante relevantes, são dados que eles são captados, são coletados e são elaborados por empresas de reconhecimento internacional. Então não é um mero instituto de pesquisa picareta da Terra da Pamonha lá, que faz pesquisa e demonstra, né? Não é isso não. São dados, são pesquisas elaboradas por institutos de reconhecimento internacional. Sério? Né? Sério, gente séria trabalhando. Uhum. Não pesquisinha de R$10 ali da rua, né, que você compra na esquina, não é isso aí não. Então isso nos deixa bastante satisfeitos. E mais, são pesquisas que não foram solicitadas pelo município, são pesquisas que foram realizadas no país, né, no estado, na região metropolitana. E nós aparecemos nesse pódio, né, se é que a gente pode chamar assim, de forma bastante interessante, né, e reconhecida no país. Você sabe que o programa, você é telespectador e internauta também aqui do jornal Quick News, Flagrante da Notícia, o meu programa ele é específico, ele é no âmbito policial e na atualidade. E o que eu acho legal é a união das instituições policiais aqui em Valinhos. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e também a Prefeitura Municipal. Isso é importante. Eu entro, vou fazer reportagem, às vezes, conteúdos no Distrito Policial e lá a harmonia é muito legal, muito positiva. Isso é muito bom, principalmente para você, munícipe, para a sua segurança, para você, cidadão, para você, cidadã do município de Valinhos, viu? É muito interessante. Prefeito, a Prefeitura apresentou esse ano, à Câmara, um projeto de parceria público e privada, o PPP, para a coleta de destinação do lixo de Valinhos. O projeto, infelizmente, não foi aprovado pelos vereadores. O senhor poderia dizer o que o município perdeu com essa decisão do Legislativo, prefeito? Perdeu muito. Esse trabalho de uma PPP, né, a conhecida e apelidada PPP do lixo, mas na verdade o termo correto é uma parceria público-privada, ou seja, prefeitura e empresa, né, para a limpeza pública. Qual é a diferença? A prefeitura, no modelo normal, o modelo que não normal, mas no modelo atual, né, faz licitação para contratação desse tipo de serviço, assim qualquer outro. E essas licitações, elas têm um prazo máximo de 60 meses para acabar. Com isso, dificulta, né, bastante a quantidade de investimento que a empresa vencedora do certame, no
caso nós estamos falando de limpeza pública, dificulta muito para que essa empresa faça investimentos na cidade. Porque qualquer investimento realizado, quer seja uma máquina, um equipamento, uma coisa mais moderna, né? Como, por exemplo, nós colocamos aqui na cidade esses coletores subterrâneos, né? Que foi uma inovação aqui na cidade, faz com que o retorno desse investimento, né? Ele não aconteça, né? A nível de poder propiciar que a empresa faça um grande investimento. É necessário tempo. Funciona como qualquer outra empresa privada, qualquer outra empresa, né, que se estabelece no município. Ela tem que adquirir uma área, ela tem que construir o seu barracão, o seu prédio ali, ela tem que equipar aquele prédio, e se ela quiser acompanhar a tecnologia, acompanhar o avanço, né, investir com menos gasto para poder evoluir e ter um mercado aberto ali na frente, né, é necessário aportar dinheiro de entrada. Muitas vezes aquilo que você aporta inicialmente, você leva aí 5, 10 anos para ter esse retorno. É assim que funciona no mercado privado. E dentro dessa questão da parceria público-privada, da limpeza pública, é um contrato diferente, não mais de 60 meses, mas de 30 anos. Tá? Qual a diferença? Exatamente essa. Possibilita a empresa vencedora do certame, da licitação, que faça esses investimentos, porque ela tem a segurança de permanecer à frente do negócio no município por um prazo muito maior. De 5 anos nós passamos para 30 anos. Logicamente, podendo ser cancelado a qualquer momento. Se a prefeitura entender que não está sendo bem atendida, ela pode cancelar o contrato. Não quer dizer que obrigatoriamente vai ficar 30 anos. Isso não existe. Tá? A qualquer momento pode ser rescindido. Isso é contratual. Daí, dentro dessa condição de investimento, nós poderíamos ter aumentado a quantidade de varrição de ruas na cidade, a melhoria da jardinagem na cidade, do corte de mato, de grama, a poda das árvores, né? Implementar aí a coleta seletiva em todo o município. Então, lamentavelmente, o legislativo, ou melhor dizendo, corrigindo, parte do legislativo, né, discordou, né? E o que me deixa bastante assim, surpreso é que nós fizemos inúmeras reuniões com o Legislativo, trouxemos aqui para a cidade o presidente da Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduo Sólido, membro, né, dessa Câmara Temática na ONU. Nós conseguimos trazer para Valinhos esse indivíduo, o Dr. Carlos. Esteve aqui, apresentou isso para todo mundo, esteve na Câmara em audiência com os vereadores, apresentou isso para o Legislativo, né? A maior autoridade brasileira em limpeza pública e gerenciamento de resíduos sólidos. Nós não trouxemos um indivíduo recém-saído do banco universitário para falar. Nós trouxemos uma autoridade de renome internacional, né, para cá. E mesmo assim, o Legislativo entendeu que não, né? Que não, né? Uma parte do Legislativo. E com isso, quem perdeu foi a cidade, na condição de investimento na qualidade do atendimento, da limpeza pública, da varrição de ruas, da poda de árvores, na remoção de galhos, né? na constituição de um grande espaço para compostagem, né? Compostagem quer dizer produção de adubo, né? A base do resíduo orgânico que é gerado ali. Mas enfim, eu acho que são etapas, né? Nós temos, enquanto executivo, nossa responsabilidade em buscar soluções alternativas para implementar o atendimento ao munícipe. E diga-se de passagem que, diferente do que foi dito como uma explicação do porquê não, no caso da PPP, né, o gasto, o investimento, exatamente o mesmo. Hoje, nós gastamos aproximadamente 30 milhões de reais por ano em limpeza pública. Com a PPP, nós estaríamos gastando exatamente esse mesmo valor ano. O município só ganharia, o município não teria perda. Não se trata de fazer investimento, o município fazer grandes investimentos. Muito pelo contrário, ele estaria investindo na limpeza pública, nesse modelo de PPP, exatamente o mesmo valor que ele investe hoje. A diferença é essa, que a empresa ficando por um tempo maior, ela tendo um contrato mais longo com o município, ela consegue baratear seus custos e fazer esses investimentos. Prefeito, na opinião do senhor acha que falta visão para o
alguns legisladores, e quais foram os argumentos da negatividade em relação a isso? Porque quem perde, na verdade, não sou eu, o prefeito, é você, munícipe. Quais foram os argumentos desses vereadores de parte do Legislativo que não votou contra, votou negativo nessa proposta, prefeito? Olha, não existe um argumento que se sustente. Plausível, né? Não existe. Nenhum dos argumentos utilizados por aqueles que rejeitaram esse projeto se sustenta. Ele cai na primeira discussão, no primeiro embate. É muito fraco. É argumento de quem não está preparado. E alguns desses não preparados pleiteiam um dia sentar nessa cadeira. Com esse comportamento, eu não sei o que a nossa cidade pode esperar. Mas, enfim, a argumentação, toda dialética, toda discussão, toda conversa, ela tem que ter uma base. Não pode haver a crítica pela crítica. Tem que haver a razão antes da crítica. E esses que assim o fizeram, que foram contrários e que criticaram de forma negativa, razão nenhuma lhes assiste. Nenhuma. Primeiro porque esses que rejeitaram são grandes desconhecedores do que é essa situação de uma licitação, de uma parceria público-privada, da PPP, não sabem, não conhecem o orçamento do município, não leram o projeto, 17 vereadores, nessa reunião com esse presidente da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, se não me falha a memória, estavam presentes 7. 10 se ausentaram da reunião, ou seja, recusaram, não se permitiram sequer ouvir a pessoa que mais entende disso no país. Então, esses que aí estão, alguns desses que aí estão, que foram contrários, que não tiveram argumentos nenhum, que se intitulam defensores da população, que trabalham em prol da população, não estão, de fato, cumprindo o seu papel. Ou seja, não estão trabalhando bem, porque deixaram escapar por vão dos dedos, aquilo que seria uma oportunidade de ouro para o município. Assim como hoje nós temos em várias cidades. E hoje você assiste, ouve, vê o nosso governador, né, pregando que o caminho é a parceria público-privada. O caminho é a terceirização de serviços que são onerosos ao município. O caminho é fazer a parceria com o empresário. O município ele não pode se onerar cada vez mais, pelo contrário, ele tem que se libertar dessas amarras de uma forma viável, uma forma mais econômica, no caso, as parcerias público-privadas. Ou seja, o nosso governador do Estado de São Paulo, apregou isso. E alguns legisladores aqui em Valinhos, eu penso que com uma mentalidade do século passado ainda, né, não conseguem entender. Mas, enfim, esse é um dos ossos do ofício do Executivo. A cidade, nós temos também que respeitar o Legislativo. Eles foram eleitos, eles são legítimos nos seus cargos, porque a população os colocou ali, acreditando que eles fossem desempenhar um bom trabalho. Muitos ali desempenham um excelente trabalho. Alguns outros, nem tanto. São reprováveis. E a urna, o ano que vem, vai mostrar se o trabalho foi bem feito ou não. Muito bem. Eu quero avisar você, meu amigo, telespectador, internauta, se você tiver essa dúvida, como eu, mas se é tão bom, por que reprovaram? Eu vou até a Câmara Municipal, nós vamos estudar esse assunto e eu vou indagar cada legislador que votou contra esse projeto, para você saber o porquê e quais foram os argumentos para a não aprovação desse projeto. Vocês aguardem aí, tá bom? Prefeito, seguindo aqui, em que pé está hoje a questão do contrato do lixo? A perspectiva que a variação de ruas seja ampliada. Então eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho sobre isso, por favor. Muito bem. O que aconteceu nesse contexto com a varrição de rua? Como eu falei no começo da nossa conversa, quando nós assumimos em 2017, encontramos só com a limpeza pública uma dívida de 18 milhões de reais. Nós temos um orçamento do município estimado em 500 milhões. 18 milhões de reais comprometidos numa única dívida. E uma dívida que ou ela seria resolvida, como nós resolvemos, ou então a coleta estaria paralisada. Assim como houve uma interrupção da coleta entre o período do Natal e o Ano Novo de 2016.
exatamente pelo não pagamento das faturas. A empresa retalhou nesse sentido. Ali. Em algumas áreas da cidade sofreram com isso, naquele período. Mas, enfim, nós somos obrigados a negociar com a empresa esse passado, essa dívida, mas manter o trabalho atual, em dia. Ou seja, eu pago aquilo que não fui eu que gerei essa dívida, estou pagando uma dívida do passado e estou pagando o mês em dia para a empresa. Só que com o mesmo dinheiro, não houve um aumento do dinheiro. Era a mesma quantidade de dinheiro que eu tinha para tocar a cidade na limpeza pública, eu tive que repartir entre a dívida com a limpeza pública e a limpeza pública. Com isso foi necessário fazer economia. Então nós fomos obrigados a reduzir partes desse serviço que compõe a limpeza pública do município. Por exemplo, a varrição de rua. E muitas vezes nós somos perguntados, mas eu pago IPTU e não varre a rua da minha casa. Muito bem. A taxa de limpeza pública não é para varrer a porta da sua casa, exclusivamente. Entra nisso a limpeza da frente dos hospitais, a limpeza da frente dos templos religiosos, da prefeitura, da rodoviária, do centro da cidade, de todas as áreas coletivas da cidade. Esse recurso que cada um de nós paga no seu IPTU, taxa de limpeza pública, também é para subsidiar esse atendimento. E nós não tivemos opção. Como eu falei, medidas não muito populares, para não dizer impopulares, mas que elas foram necessárias. Eu tinha que pagar a dívida. O município de Valinhos era inadimplente, era devedor, era mal pagador. Valinhos se tornou um município, em 2016, mal pagador, onde os fornecedores não acreditavam mais no município. E nós invertemos essa lógica, que foi criada lá em 2016. Nós invertemos isso, com responsabilidade, mas penalizando sim, sacrificando sim parte desse atendimento na varrição de rua. Com a PPP nós poderíamos ter a retomada desse serviço em toda a cidade muito mais rapidamente. O contrato da limpeza pública atual, o contrato, o seu quantitativo, né, o seu prazo, digamos assim, o prazo desse contrato termina na segunda quinzena de dezembro agora. Nós já fizemos um processo, né, um edital, ele está para ser publicado aí, para uma nova licitação da limpeza pública. Dentro desse edital, nós conseguimos fazer uma atualização do INPC, né, da inflação, e aumentar um pouquinho o investimento na limpeza pública. E com certeza nós conseguiremos melhorar um pouco essa questão da varrição de rua. Não será fácil, nós não conseguiremos retomar a varrição de rua completa. Mas a nossa ideia é que pelo menos 1, 2 vezes por semana nós tenhamos a varrição de rua em toda a cidade, sim. Mas perdemos a oportunidade com a PPP. Né? Perdemos. Né? E as pessoas, né, elas precisam compreender o que significa tudo isso. Né? O que o seu imposto, o que o seu IPTU, para que ele serve. Né? E, fazendo um gancho aqui a história do IPTU, ao contrário daquilo que foi dito, inclusive por alguns legisladores, como eu disse, que precisam estudar um pouquinho mais, não houve nenhum centavo de aumento do IPTU. O aumento do IPTU foi 0 aqui em Valinhos, esse ano de 2019. 0. O que aconteceu? O INPC. O seu salário, meu salário, o salário de todos aqui, recebe esse reajuste da inflação. Isso é da lei. Esse é o reajuste inflacionário. Foi isso que aconteceu. E aconteceu também uma coisa muito simples. Por força de lei, o município, a cada 10 anos, ele é obrigado, independente da vontade do legislador, do executivo, ele é obrigado a fazer o recadastramento imobiliário da cidade. O que é isso? É fazer o levantamento de todos os imóveis da cidade. A contagem, conta um a um, vai lá e mede tamanho da área e tal. O que nós tivemos aqui? As pessoas que reclamaram. São pessoas que tinham uma área construída, por exemplo, de 100 metros quadrados, 10 anos atrás. E ao longo desses 10 anos, depois que fizeram lá sua planta, construíram sua casa, resolveram fazer uma garagem, aumentar um cômodo ali, fazer uma edícula para fazer o seu churrasquinho no final de semana. Mas isso aí configura aumento de área. E esse recadastramento imobiliário identificou esses aumentos de áreas. Então não é que a pessoa teve aumento do seu IPTU,
Ela está pagando IPTU exatamente de acordo com a sua área construída. Então foi isso que aconteceu com a questão do IPTU. Mas a limpeza pública, nós já instalamos o primeiro ecoponto na cidade, que também houve um grande falatório inicial aí de alguns querendo conturbar o que é de fato o ecoponto, tentando transformar a figura do ecoponto num lixão público, quando na verdade não é. E convido os nossos ouvintes aqui que vão conhecer, fica ali do lado do Recanto dos Velhinhos. O primeiro ecoponto aqui do município, primeiro. E ainda, se nós tivermos êxito, até o final desse ano, nós estaremos montando um segundo ecoponto na cidade. Maravilha. Prefeito, o senhor inaugurou nesta semana a segunda unidade do SEV em Valinho, SEV 2, no Bom Retiro. Qual é o objetivo dessa nova unidade? Quais as especialidades que serão levadas para lá, prefeito? Muito bem. O SEV, antigo Cauê, aqui na Avenida dos Esportes, né, é um prédio que já tem várias décadas de existência. E esse prédio foi, na época que eu fui secretário de saúde, fui eu quem reabri esse prédio na forma como ele é hoje, de especialidades e pronto-socorro, né, na época. Nós atendíamos ali também o pronto-socorro. E só que é um prédio que o tempo superou, o tempo engoliu. A população cresceu, as necessidades são outras. Esse prédio ele necessita de uma reforma ampliada, né? Um exemplo simples disso é a questão de um dos elevadores, que a empresa fabricante desse elevador não existe mais há muitos anos, e as demais empresas não têm peça de reposição para esse modelo, é algo fora do mercado, e que para mexer nisso aí teria que se fazer toda uma nova caixa de elevador, um outro elevador ali dentro. Mas é uma situação inviável dentro da condição atual, o volume de pessoas que circula nesse prédio diariamente, né? E sem contar a necessidade de melhorar a qualidade do atendimento da população. E essa concentração de pessoas, muitas vezes ela gera problemas, por falta de informação das pessoas que por ali ficam circulando, e aquilo muitas vezes você tem um aglomerado tão grande ali, que até mesmo o gerenciamento por parte dos funcionários se torna difícil. Nós iniciamos essa desconcentração, digamos assim, essa separação, mudança de serviço, com a inauguração da farmácia central, porque ali também funcionava uma farmácia, né? Nós levamos ali para cima no prédio da antiga biblioteca, que também foi totalmente reformado, um espaço novo, adequado, bonito, confortável. E agora, esse do Bom Retiro que nós inauguramos, parte do atendimento de algumas especialidades médicas, né? Serão 8 especialidades que terão seu atendimento transferido para essa nova unidade. Entre elas aí nós temos a cardiologia, a nefrologia, a neurologia, a reumatologia, a anestesiologia, a gastroenterologia, a geriatria e o atendimento de bucomaxilo, cirurgia bucomaxilofacial. São esses os ambulatórios, né? Os ambulatórios que serão transferidos para ali, né? E não para por aí, porque nós estamos finalizando a reforma de um outro prédio público também, onde nós estaremos constituindo o SEV 3. Então, para setembro, nós estaremos entregando mais esse equipamento de saúde também para a população, com essa descentralização de serviços, mas de uma forma adequada, com linhas de ônibus passando por ali, identificação, orientação da população. Aqui nós teremos 2 linhas, aqui no Bom Retiro nós teremos 2 linhas de ônibus que elas acontecerão a cada 20 minutos, passando por ali em frente. Estamos ampliando as vagas de estacionamento ao redor, temos mais um terreno ao fundo da onde nós inauguramos agora ali, a Prefeitura inaugurou, que é junto ao que está sendo construído um novo laboratório municipal ali, nós temos mais um terreno, onde nós conseguiremos com esse terreno dobrar o número das vagas pertencentes ao prédio ali, né? Então, ou seja, tudo foi pensado para dar esse conforto para a população, desde o transporte público, vaga para deficiente, vaga para idoso, espaço para ambulância ter acesso, enfim, penso que nós teremos um ganho de qualidade no atendimento dessa população. Nós estamos diretamente do jornal Quick News, da Prefeitura Municipal de Valinhos, entrevistando o chefe do Executivo, Orestes Pervitali, prefeito da cidade. Tá bom? Para você, telespectador, e também para você, internauta, porque aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Prefeito,
7 dos 17 vereadores da Câmara assinaram o pedido de abertura da CPI da Saúde para apurar os gastos da Prefeitura nesse setor. O que o senhor tem a dizer sobre essa movimentação dos parlamentares, prefeito? Eu acho que essa movimentação ela não passa numa movimentação politiqueira. A eleição está chegando aí o ano que vem. São alguns indivíduos que deveriam se preocupar mais em representar de verdade a população que votou neles, tá? Ao invés de montar situações para tentar fazer o prefeito sangrar. Vamos judiar do prefeito, então. Vamos fazer uma CPI da saúde. CPI da saúde com o quê? CPI numa administração, nesta administração, onde em 2017 nós investimos 26,5% do orçamento em saúde, em 2018 nós investimos 27,5% do orçamento em saúde, e esse ano nós deveremos estar também na casa dos 27%. Uma administração que zelou pelo atendimento na saúde, reformou toda a frota de ambulâncias. Hoje nós temos ambulâncias novas atendendo, ambulâncias maiores. Quando nós chegamos aqui em 2017, nós tínhamos uma ambulância rodando, 2 rodando, o resto tudo quebrado, sucateado. Nós montamos toda uma nova frota de ambulância, reformamos o UPA, inauguramos o posto de saúde lá do Frutal, inauguramos o posto de saúde do Vila Itália, reformamos o posto de saúde da Reforma Agrária, estamos reformando o posto de saúde do Jardim Pinheiros, né? Entregamos o prédio da Farmácia Central, né? Chegamos aqui em 2017 com todas as prateleiras de medicamento vazias, né? Hoje nós temos faltas pontuais de alguns itens, e na maior parte das vezes quando se falta é aquele remédio que o Estado deveria estar entregando para o município e não entrega. Ou é o remédio de alto custo, que também é do Estado, e o Estado parou de entregar, né? Então, tentou-se o ano passado fazer a CPI da chuva. Eu perguntei para esses vereadores, vocês vão processar quem? São Pedro? Quando nós tivemos um temporal que molhou, tá, o depósito de remédio, nós tivemos aí uma perda pequena de alguns itens medicamentosos. Quiseram instaurar uma CPI, porque a ventania derrubou uma árvore em cima do telhado, esse telhado quebrou, entrou água, molhou. Então você vai fazer uma CPI da saúde por conta do galho. Agora querem fazer uma CPI da saúde por conta da fila que se estabeleceu, uma fila que durou aí 2 a 3 horas no SEV para marcação de consulta, por uma situação que não precisaria ter acontecido, mas nós temos que entender a necessidade da população. A população fica preocupada, né? Como eu falei, nós estamos num país com 14 milhões de desempregados. A primeira coisa que a pessoa faz quando fica desempregada é parar de pagar o plano de saúde, e ela corre para a rede pública. Então, quando ela soube, olha, abriu a marcação de vaga lá para o especialista, lá para o cardiologista, para o reumatologista, com medo de ficar sem aquela vaga, correu para lá. E daí se formou uma fila. E essa fila serviu para alguns oportunistas de plantão tentar se aparecer, né, fazer palanque dessa situação. E deu no que deu. Aí se chama EPTV, como se aquilo fosse o crime do século ali, né? Se chama lá outro, se é que dá para a gente chamar aí alguns semanários da cidade de jornais, né? Não é bem esse o adjetivo que a gente deveria usar, mas enfim, para se fazer uma matéria do problema na saúde. Qual o problema? Uma fila que em menos de 3 horas foi gerenciada e foi adequada, todos foram atendidos, todos saíram dali com uma orientação ou com o seu atendimento, sua consulta marcada. Dentro de uma situação que nós já estávamos há meses preparando para inaugurar esse SEV 2, o SEV 3, para exatamente nós não termos mais problemas como esses. Então, penso que para alguns que assinaram esse documento, é falta do que falar, é buscar o holofote. Isso é buscar o holofote. E há que se lembrar o seguinte, que o grande fiscal da saúde se chama Conselho Municipal de Saúde, legitimado por lei federal. O Conselho Municipal de Saúde ele é deliberativo, ele não é consultivo. Ele tem que deliberar, ele tem que aprovar as contas da saúde, ele tem que autorizar os investimentos na saúde, ele acompanha de perto, o Conselho ele é eleito, se faz eleição entre os munícipes, entre os usuários dos sistemas de saúde da cidade, para que haja a figura do presidente, dos fiscais. O Conselho Municipal de Saúde, sim, é o grande fiscal da saúde. Não meia dúzia de vereadores ali, mal intencionados, né? Nesse sentido, porque eu não consigo ver qual o interesse público em se fazer uma CPI. Qual é a ideia? Vamos fazer uma CPI da saúde
e vamos tentar montar uma CP, uma comissão processante, porque agora a gente vai caçar o prefeito. Esse basicamente deve ser o raciocínio de alguns. O que eu quero dizer para você, telespectador e internautas que tem me acompanhado aí, não são poucas pessoas, você, principalmente munícipe, você tem que separar qual é o conteúdo verdadeiro de uma notícia e separar a notícia verdadeira com a notícia sensacionalista. Você, munícipe, você tem eleição já o ano que vem, entendeu? Coloque isso na tua cabeça, separe o que é verdade e o que é sensacionalismo. Isso é um recado, é uma dica minha para você, tá bom? Prefeito, eu quero perguntar aqui para o senhor, aproveitando, tem mais aqui para encerrar também, eu sei. Olha, eu quero falar sobre a Unimed, tá bom, prefeito? Se o senhor puder explanar para a gente. Olha, por que a mudança do convênio médico? Tem muita gente ainda com dúvida, às vezes me encontra, me pergunta. Eu falei, ó, quando tiver conversando com o prefeito, tiver oportunidade, eu vou perguntar para ele. Os servidores municipais que ainda geram dúvidas, tem muitos servidores que me perguntam. Então eu gostaria de perguntar para o senhor em relação à Unimed, o porquê que mudou o plano e tudo mais. A Unimed, né, é tido na mente das pessoas, do funcionário público, né, como um patrimônio. E de fato é um patrimônio do funcionário público, porque está aqui na prefeitura desde sempre. Se não me falha a memória, fim da década de 70, começo da década de 80, algo assim, né? Foi lá atrás que começou essa situação desse benefício ao funcionário, que é o plano de saúde. E é justo, né? É um servidor público aí que serve a nossa população. Então, só que no início dessa forma de contratação, ele era realizado através de licitação, como qualquer outra contratação que a prefeitura faz. Então a prefeitura fazia lá uma licitação e só dava a Unimed porque era a maior do mercado aqui na região. Era que detinha todos os certificados, os documentos, enfim. Por isso que a Unimed perpetuou ao longo de todos esses anos junto à prefeitura. No ano de 2013, e vocês aqui vão lembrar, né, alguns dos nossos amigos funcionários vão lembrar, que nós tivemos um grande problema com a Unimed em 2013, que tentou-se levar o plano de saúde da prefeitura para o Hospital Samaritano. Ele ganhou naquela época o processo licitatório, houve uma revolta do funcionário público, o executivo na época teve que rever o seu ato, né, cancelou essa licitação que o Samaritano iria fazer o atendimento da população e criou uma outra figura. Não mais uma licitação, mas criou uma autorização de comercialização junto à Unimed. O executivo na época não aguentou a pancada do funcionário, porque não fez aquilo que deveria ter feito da forma adequada. Teve que recuar da sua atitude, dessa licitação que deu o Samaritano, e criou uma figura chamada autorização de comercialização. Ele deu uma carta para a Unimed e disse, está aqui, você pode vender o plano para o funcionário. Só que não contou isso para o funcionário. E daí esse contrato deixou de ser um contrato coletivo empresarial e tornou-se um contrato individual. A Unimed vendeu de um a um dos funcionários e seus dependentes o plano, porque não foi a prefeitura que contratou a Unimed. Só que essa relação ela permaneceu torta e míope, porque a prefeitura, nesse momento, criou, quando recuou do Samaritano, teve que criar aquele auxílio saúde. Ou seja, dava lá um dinheirinho para cada um dos funcionários para complementar o pagamento do plano de saúde. Criou o auxílio saúde nesse momento. E retinha parte do salário do funcionário para poder pagar a diferença desse total do plano. Então, ela retinha um pedacinho do salário para poder pagar o plano e complementava com esse auxílio saúde o valor. E todos os funcionários recebiam o plano de saúde independentemente da sua idade. Não havia qualificação por faixa etária, quantificação de valores, né? Então, o indivíduo com 18 anos, o dependente lá que é criança, ou aquele mais idoso, já com 80 anos, pagava exatamente a mesma coisa. Só que o jovem gasta pouco, o idoso normalmente gasta mais em saúde. Ele envelheceu, é natural, mas não havia essa estratificação por idade ou por faixa etária, por faixa de salário. Todo mundo pagava a mesma coisa. A Unimed, o seu contrato com a prefeitura, segundo na cabeça de alguns, né, terminaria em setembro agora próximo. O que termina? A possibilidade da Unimed vender. Então, esse contrato com a prefeitura você pode vender até setembro. Não é que o contrato terminou do atendimento, não, porque o contrato de atendimento é Unimed funcionário. A Unimed só não poderia, a partir de setembro, continuar vendendo, mas para quem ela já vendeu, ficou.
Ela já vendeu? Você já comprou? Como é que você compra o plano de saúde e a empresa prestadora de plano de saúde simplesmente fala, não atendo mais você amanhã? E foi exatamente isso que a Unimed fez. Nós tivemos aqui pelo menos 17 reuniões diferentes, aqui na Prefeitura e na Unimed, com a sua diretoria. Passaram-se 2 presidentes da Unimed aqui nesse gabinete conversando conosco. Tá? E a Unimed simplesmente disse, não me interessa mais a carteira da Prefeitura, a carteira de clientes da Prefeitura. É uma carteira idosa que dá prejuízo. Nós temos que mudar a forma de atendimento. E a Unimed nos avisou. Vocês vão abrir uma nova licitação? Nós não viremos. E não vieram. E quando foi aberta essa licitação, nós tivemos 2 planos de saúde que aqui apareceram. Samaritano e Beneficência. A Unimed mandou por escrito, não venho. E não veio. Então não se trata de uma opção disso. Mas a Unimed veio conversar com o sindicato do funcionário público. Mas veio conversar num outro modelo. Agora estratificado por faixa etária, com coparticipação, com valores atuais de mercado. A Unimed estava recebendo por cada um dos funcionários aqui algo em torno de R$250. Na nossa idade nós estaremos pagando aí pelo menos R$1.000 por mês. Então a empresa também não está, do ponto de vista de mercado, mercadologicamente falando, ela não está errada. Como é que ela pode continuar trabalhando com prejuízo? Tem que atualizar os números. Tem que atualizar o número. Só que não existe contrato, não houve licitação. Então não havia ferramenta legal, não se trata de vontade do prefeito fazer, mas não existe ferramenta legal dentro desse contrato, que existe de comercialização, autorização de comercialização, sequer você autorizar. Entendo. Atualizar esses números. Não era possível. E a Unimed simplesmente disse, eu não vendo mais para a Prefeitura. E agora em dezembro ela vai dizer, já anunciou, eu não vendo mais para o DAI. Então essa é a realidade. Muito bem. Você que é funcionário público, falou comigo, fiz a pergunta, você é funcionário público, é inteligente, é esclarecido e sabe que não foi Orestes Previtali que tirou a Unimed dos funcionários. Né? Então está esclarecido. Prefeito, estamos chegando aí aos minutos finais do programa, mas eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, um pouquinho sobre política. Em relação à eleição municipal para o ano que vem, o senhor se considera já um pré-candidato? E depois dessa resposta, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos telespectadores e também internautas que assistem ao nosso programa, prefeito. Pois não. Eu diria o seguinte, nós ainda estamos, esse é o 3º ano da administração, ele é um ano administrativo, ele não é um ano político. A cidade, ela tem inúmeros problemas que precisam ser solucionados, e é isso que nós estamos fazendo. Né? Nós temos pouco tempo para poder pensar em política, nós temos que pensar na solução dos problemas que a cidade tem, da forma que nós temos atualmente, o que a gente tem, como é que a gente pode resolver isso. Naturalmente, a legislação nos faculta a reeleição, a legislação atual, ela faculta que quem estiver ocupando o cargo possa ser candidato à reeleição. Isso é uma decisão que eu ainda não tomei, nós teremos que fazer toda uma avaliação dentro do contexto, inclusive familiar, né, o contexto profissional. Eu sou médico, continuo trabalhando todos os dias, não deixei de trabalhar, sigo minha atividade de prefeito, mas mantenho a minha atividade de médico também, então é necessário uma grande reflexão a respeito. Mas eu diria a você que hoje a minha preocupação é na solução dos problemas da nossa cidade. E como o período eleitoral vem se aproximando, é natural que as pessoas tenham curiosidade, né? É natural que esses movimentos políticos aconteçam, né? Mas se eu puder deixar uma mensagem para você que nos assiste aí, eu diria o seguinte, pense muito bem, escolha bem, né? Eu posso dizer para você que existe uma série de pessoas aqui que postulam o cargo do executivo, sentar nessa cadeira, mas que seria um retrocesso para a nossa cidade. Nossa cidade está no caminho certo. Nós tiramos a nossa cidade da UTI. A cidade estava doente. Hoje a cidade está se convalescendo. Mas dependendo de alguns que postulem esse cargo, a nossa cidade ela tem uma chance muito grande de ganhar uma doença incurável. Então, nós temos que pensar nisso. Essa é a grande mensagem. Não é fácil, não. Muita gente postula, quer, mas não basta querer. Há que se ter condição, competência, time, né? E amar a cidade. E não fazer discurso demagogo, de tapinha no ombro e beijinho na criancinha. Né? Isso não.
Isso não dá mais para admitir. O país não suporta mais isso, essa demagogia. Alguns ainda gostam disso, né? Essa forma, né? Entendem como uma forma mais afetuosa. E tem dificuldade de encarar o administrador, o executivo, que os encara olho no olho e explica, isso dá para fazer, isso é sim, isso não dá para fazer, não vai acontecer, é não. As pessoas têm uma restrição com isso, algumas pessoas, e preferem então acreditar que não, nós vamos resolver, nós vamos dar um jeito, nós vamos dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Tem Tribunal de Contas, tem Tribunal de Justiça, tem Promotoria de Justiça, tem Polícia, tem Lava Jato, tem tudo isso. O país mudou, gente. O país mudou. E aquele político que promete aí para vocês, não vai cumprir. Você tenha certeza disso. Você está vendo isso todo dia aí nos noticiários? Todo dia vai político preso. Todo dia vai político preso. Veja a história recente do nosso município. Nós temos esse prefeito aqui respondendo por crime federal, respondendo para a Procuradoria-Geral de Justiça, Procuradoria-Geral da República, Tribunal de Justiça por malversação do dinheiro público. Nós temos aqui ex-prefeitos, processos que já hoje completam aí uma década, ainda respondendo por atos de improbidade lá atrás. Eu sou prefeito, eu faço, eu aconteço. Não, não é assim não. Você é prefeito, você tem a obrigação de fazer dentro do limite da lei. A lei é que disciplina tudo isso. Então, ser prefeito, né, muita gente quer, mas tem que ter o compromisso com a cidade. Tem que querer, tem que ser comprometido com a sua cidade, amar e zelar pela sua cidade e, acima de tudo, respeitar a lei e não fazer papagaiada em tribuna. Subir em cima do caixote aí na praça e falar tudo aquilo que lhe vem na telha. Isso não pode, tem que ser responsável. Valinhos não merece, né, eleger alguns indivíduos que não têm essa responsabilidade. Muito bem. Prefeito, primeiramente eu quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade, essa dádiva de estar aqui novamente com o senhor. Quero agradecer ao Guilherme, da imprensa, que me dá toda a atenção. Pergunto, ele já me responde as dúvidas que eu tenho em relação às pessoas que me perguntam. Eu passo para ele, ele já, de antemão, já me dá atenção. Eu quero agradecer a você, Guilherme. Muito obrigado. Quero agradecer aqui aos colaboradores da equipe da VV8, agradecer também à investigadora Carla, que é minha esposa e que me acompanha. E eu quero deixar aqui, lógico, evidentemente, a minha mensagem para você telespectador, e também para você que é internauta do Jornal Quick News, da VV8, canal 8 da NET. Essa mensagem eu recebi do Marcão do Povo, do SBT, hoje de manhã, e vou ler para vocês. Aliás, eu quero mandar um abraço ao Marcão do Povo, ao BAC também da Record, a você, Carlos Cavalcante, meu grande amigo, repórter da TV brasileira. Não confie nas pessoas, pois elas mudam. Não confie no tempo, pois ele passa. E não confie em seu coração, pois às vezes ele pode te iludir. Eu sou Claudemir Quick News e aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.